No programa Linha de Passe deste domingo na ESPN Brasil, levantei uma bola que gerou muita polêmica, especialmente entre torcedores do Atlético, o líder do Campeonato Brasileiro. Perguntei aos companheiros que estavam comigo no programa, Paulo Andrade, Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e Mário Barra, e também, claro, aqueles que acompanhavam o programa de casa, os fãs de esportes que acompanhavam pela TV, qual o jogador do atual elenco do Atlético, primeiro colocado do Brasileirão, que seria titular absoluto, atenção, titular absoluto, no Palmeiras ou no Flamengo, hoje, em 2020. A minha resposta para essa pergunta é nenhum jogador do Atlético teria esse status se chegasse imediatamente num desses dois clubes, pela concorrência que enfrentaria. Repito, titular absoluto. É aquele que quando chega ninguém discute. Acho que qualquer jogador do Atlético que fosse eventualmente transferido para o Palmeiras ou para o Flamengo hoje, no máximo disputaria a posição, né? E isso não é uma crítica ao elenco do Atlético, muito pelo contrário, é um elogio ao técnico Jorge Sampaoli, que mais uma vez demonstra que com a sua capacidade consegue fazer mais com menos, consegue tirar dos jogadores mais do que se imagina, mais do que se espera, mais do que se acredita. Fez isso no Santos no ano passado e faz de novo no Atlético. Claro que falta muito campeonato, é claro que tem muita água para rolar, é evidente que o Atlético tem uma vantagem em relação aos seus adversários nessa competição, porque ele disputa somente o Brasileirão, então ele terá semanas de trabalho livres para treinar, preparar o seu time para jogos de finais de semana em muitas ocasiões, não nessa semana porque teremos jogos do Brasileirão na quarta-feira, na quinta-feira, mas em várias situações nas quais os jogos de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana irão ocupar o meio de semana, terça, quarta, quinta-feira, o Atlético, que não está mais nessas competições, eliminado antes da chegada do treinador argentino, terá dias livres para treinar. E dia livre para treinar com um técnico bom como o Sampaoli, a tendência é você ter progressos na equipe, o time jogando melhor, o time sendo aprimorado, né, e ganhando mais repertório de jogo e tudo mais. Mas por que eu acho que nenhum deles seria titular? Até muitos atleticanos argumentaram, não, mas o Júnior Alonso, o Jair, o Natan, o Arana, bons jogadores, num bom momento, mas, repito, na minha opinião, o Júnior Alonso, por exemplo, se chegasse no Flamengo, se chegasse no Palmeiras, disputaria a posição. Seria titular? Grandes possibilidades, mas não chegaria com a camisa de titular. Não seria aquela contratação que chegou, dá a camisa e acabou. Ele teria que brigar por posição, a mesma coisa vale para o Arana, para todos os outros. O que isso significa, gente? Significa que o Sampaoli, de fato, ele faz mais com menos. Apenas isso, é um elogio ao trabalho do técnico do Galo, que é excelente. Ele está muito à frente dos técnicos brasileiros e os treinadores estrangeiros em atividade no país, Eduardo Cudê no Internacional e o Dominic Torrente do Flamengo, ainda estão há pouco tempo no país, estão se adaptando, estão tentando entender como as coisas funcionam. O São Paulo já está na sua segunda temporada, já pagou seus pecados do Santos com eliminações de Copa do Brasil, de Campeonato Paulista, de Copa Sul-Americana, inclusive na Sul-Americana para um time pequeno do Uruguai, o River Plate, no Campeonato Paulista, no jogo que merecia avançar, mas perdeu para o Corinthians nos pênaltis, e na Copa do Brasil, curiosamente, eliminado pelo Atlético, jogando no Pacaembu, no ano passado, ficando pelo caminho também no mata-mata nacional. Então o São Paulo já está mais calejado, já conhece melhor o funcionamento das coisas do Brasil, inclusive com relação aos problemas de muitos dos nossos clubes, né? Problemas financeiros, problemas de dia a dia, o calendário pesado, tudo isso ele conhece. Ele não terá o calendário pesado contra si, mas sabe o quão perigoso esse calendário pesado poderá ser para os seus adversários. Eu separei aqui, inclusive, números do site Transfer Market, que por mais que não sejam números absolutamente precisos, é claro, porque é um site que há muitos anos, há mais de 20 anos, ele trabalha com valores de mercado, né, publicando valores de mercado de elencos e de jogadores, mas eu trouxe aqui essa tabela que eu preparei aqui, utilizando o Transfer Market como fonte, para mostrar para vocês o seguinte, o valor total de mercado dos elencos, e aí você vai ver que de fato a diferença é grande de investimento. O Atlético é o 7º elenco mais caro do futebol brasileiro na avaliação do Transfer Market. Muito abaixo, por exemplo, do investimento do Flamengo, que é mais do que o dobro. Isso significa o quê? Que o Flamengo tem a obrigação de brigar pelo título. É óbvio que tem, com esse investimento todo. Mesma coisa vale para o Palmeiras. Olha o Grêmio, que está perto da zona do rebaixamento, assim como o Corinthians. São elencos mais caros do que o do Atlético. Investimentos altíssimos feitos por esses clubes, pelo Inter também, e o São Paulo. Todos à frente do Atlético. É claro que isso pode mudar, porque a valorização do jogador de futebol ela vai depender muito do desempenho coletivo
do time e, consequentemente, individual de cada um deles. Então, essa tabela pode mudar, essa avaliação do Transfer Market pode ser alterada. Mas isso que temos agora é com o Atlético liderando o campeonato, porque o Atlético fez contratações importantes, um esforço muito grande do clube, ali com seus parceiros e tudo mais. No entanto, ainda são investimentos muito menores. Então você observa que nos números, nas cifras, a gente encontra explicação para isso e em campo também. Porque se você pegar esses jogadores que formam o elenco do Atlético e imaginá-los sem o Sampaoli, você não vai imaginá-los jogando a bola que estão jogando. Esse é o ponto. Se o Keno volta para o Palmeiras, essa bola que ele joga no Atlético, que é mais do que ele jogava no Palmeiras antes, ele vai ter que praticar esse futebol sem o Sampaoli, a treiná-lo, orientá-lo, a montar um time que favoreça seu jogo. O mesmo vale, por exemplo, para qualquer um outro jogador que fosse do Atlético para o Flamengo. Então, esses números que reforçam a tese. Você observa aí que o Gabriel Veron, né, avaliado pelo Transfer Market como revelação, um jogador que pode despertar e deve despertar o desejo de clubes da Europa, 25 milhões de euros é a avaliação atual, e o Gabigol, comprado por 16 a 17 milhões pelo Flamengo junto à Internacional de Milão, hoje o Transfer Market avalia em cerca de 20 milhões de euros, né? No caso, o goleador da última temporada no Brasil. Então você encontra aí números que mostram que, de fato, o Atlético passa longe de ter mau investimento, menos da metade do Flamengo, né? Pouco mais da metade do investimento do Palmeiras na avaliação de mercado desses jogadores. O que é isso aqui? A soma dos jogadores que formam cada um dos elencos, quanto vale cada jogador, soma tudo e você tem o valor de mercado. Repito, esse número vai mudar. O Atlético deve valorizar os seus atletas à medida que conseguir mais bons resultados. Se for campeão brasileiro, mais ainda. E aí vai mudar essa tabela. Mas esse é o retrato do momento. É o retrato do momento que confirma o quão competente é o Jorge Sampaoli e como ele faz diferença. Isso não é demérito algum para o Atlético, não é crítica nenhuma, muito pelo contrário. É um elogio. Cabe a cada um saber entender um elogio e não entender como crítica por falta de atenção, por falta de uma reflexão ou por uma paixão exacerbada que às vezes acaba cegando as pessoas, impedindo-as de entender algo tão simples. É isso aí. Valeu, saudações.